Hoje eu quero falar com vocês sobre o que disse Fábio Carille e Juliano em entrevista coletiva após a vitória sobre o Mirassol, sobre Miguelito e também sobre a questão de intensidade e experiência. E por que sobre esses dois assuntos? Primeiro, falando sobre Miguelito, que, claro, foi motivo de perguntas de jornalistas na entrevista coletiva, porque nos últimos dias o torcedor santista viu novamente o Miguelito fazendo um golaço na seleção boliviana. São 3 já nessas eliminatórias da Copa do Mundo, e é um jogador que, somando as 4 vezes que ele entrou em campo na Série B, tem menos de 60 minutos jogados. Inclusive, a última vez que ele entrou em campo foi contra o Novo Horizontino por incríveis 2 minutos e na ponta esquerda, posição qual ele não está tão habituado a jogar, já que o Miguelito joga mais como meio-campista e também mais aberto pela direita. Ok. E aí, o Juliano, ele meio que vira um advogado do Carille, né? Ele fala em falta de intensidade do jogador boliviano, fala que vai ser um grande jogador, mas que ainda, né, precisa de algumas coisas. O Carille, numa outra resposta, ele fala que o Miguelito, nas vezes que colocou em campo, não correspondeu, não foi bem, mas também disse, né, que o Miguelito vai ganhar mais minutagem nos próximos jogos. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de intensidade que o Juliano se refere ao falar do Miguelito, eu devolvo a pergunta para vocês. O Juliano tem intensidade? O Serginho tem intensidade? O Patrick tem intensidade? Bigode, que fez uma boa partida contra o Mirassol, tem intensidade? Perceba que, às vezes, alguns argumentos do treinador, e até mesmo agora do Juliano, não encaixam. Será que é válido dar uma sequência? Será que não é válido, dar uma sequência para o Miguelito, se provar no profissional? E quando a gente fala aqui de oportunidade, às vezes tem algumas pessoas que entendem de forma errônea, né, o que eu quero dizer. Não é dar oportunidade no sentido de, vamos tirar o Juliano do time titular e colocar o Miguelito de meia, vamos tirar o Otero de titular e colocar o Miguelito na ponta direita. Não. Uma sugestão aqui. Juliano cansou, né, começou como titular e cansou, coloca o Miguelito. Ao invés de você colocar outros jogadores que não têm intensidade, né? Ao invés de você tirar o Otero e colocar um La Quintana na avaliação do Carille tá jogando bem nas vezes que entrou? La Quintana, para mim, fez uma partida menos pior, vamos colocar assim, na estreia dele, né? Depois fez partidas ruins, errando tudo que tenta. Mas o La Quintana recebe chance. La Quintana, inclusive, está à frente do Pedrinho. Não que o Pedrinho também seja um craque da bola, mas chegou, é um jogador jovem, o La Quintana, e segue com oportunidades. Mas isso não é questionado, né? Essa questão de entrar e não ir bem. E outra coisa que me chamou a atenção nessa entrevista coletiva é que o Santos contra a Chapecoense, quarta-feira agora, não vai ter alguns jogadores por conta de suspensão. O Santos não vai ter o Gil, não vai ter o Gonzalo Escobar, o Pituca, que foi expulso. Pode ser que não tenha o Sandri também, né, por conta de uma torção que ele teve no tornozelo. E aí o Carille deixou no ar, assim, que é muito jovem o setor defensivo com Sherman, Souza e Jair. Será que ele não vai bancar esses 3, que na minha opinião seriam os titulares, né? O Sherman, apesar de ter algumas questões defensivas que precisa aprimorar, na minha opinião ainda é melhor do que Rainer e ainda é melhor do que Rodrigo Ferreira. O Souza tem que ser o titular na ausência do Escobar. O Jair tem que ser o titular do lado do Luan Pérez, já que não teremos o Gil. Inclusive, ele justifica a saída do Jair do time titular porque era um jogo que demandava experiência. Então, por isso que ele tira o Jair e coloca o Luan Pérez. A Série B, bons jogadores, aliás, qualquer campeonato tem essa regrinha de que não pode jogar jogador jovem por conta de inexperiência. E os jogadores que são mais velhos, pode até ter mais experiência, mas tecnicamente estão rendendo?
fica essa pergunta, né? Esse receio de colocar jogadores por conta da idade, sendo que o principal que tem que ser visto num time de futebol é a questão da qualidade técnica, o que ele pode dar ao time, e não essa questão de é jovem, é mais velho, é isso, é aquilo. O Juliano falando sobre questão de intensidade. Será que se fosse um outro jogador da idade dele, mais experiente, ele falaria sobre intensidade? Será que se fosse, ao invés do Miguelito, o Serginho, o Patrick, o Bigode, ele falaria sobre intensidade? Ou só falou isso porque é um jogador mais jovem, o Miguelito, e aí você fica mais confortável de tecer certas cutucadas? Fica essa reflexão. E para ilustrar tudo isso que eu disse, para vocês entenderem, né, o que eu estou querendo dizer com este vídeo, vou deixar alguns trechos da entrevista coletiva de Carille e também de Juliano. E fala aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Fiquem aí com Carille e Juliano. Suspensão do Gil, se você pretende colocar a defesa do Santos um pouco mais alta lá em Chapecó, se existe essa possibilidade. Obrigado. Vai depender muito. Eu falei de experiência. Daqui um pouquinho, se eu entrar com Sherman, Jair e Souza, fica uma linha muito jovem para um tipo de jogo brigado que vai ser lá. Né? Não parei para pensar ainda, Quintino, para ser sincero, não parei para pensar ainda. Amanhã eu começo a analisar o adversário, o estado do campo, que uns jogos atrás aí estava muito ruim lá. Né? Olhar tudo isso, como é que foram os últimos jogos da Chapecoense em casa, para a gente decidir e colocar o melhor dentro de campo. Você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional? Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar? Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia, mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino, não dá para fazer uma análise mais completa. Mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela 3ª vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele. Ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico? O técnico não tem que dar mais segurança? Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro, né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que começa a temporada com alguns problemas físicos, né? A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal, e ele concorda com isso.
penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão, agora o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir, participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais.